Bom, agora que a gente já sabe que nós vamos falar sobre o Espírito Santo com base no Evangelho de Marcos, nós vamos para a primeira parte do nosso estudo. Nós vamos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo. Pensa numa doutrina controversa, pensa num assunto controverso. Ele é tão importante para nós, ele não deveria ser tão controverso assim, deveria ser mais claro para a gente. E por que a gente tem tanta controvérsia? Primeiro, porque a gente não aprendeu com as Escrituras. Se você não aprender com as Escrituras, eu tenho uma experiência, eu tenho uma lógica, eu participei de um seminário, e o seminário não falava muito da Bíblia, falava mais da base lógica, racional. Fica mais difícil. Se a gente for aprender, vamos pelas Escrituras, e vamos começar aqui nadando pela beiradinha mesmo, que nem criança na piscina de criança. É bem rasinho, e o pai perto, porque senão a criança se afoga. Com essa simplicidade, né? O assunto é controverso. Então, primeiro, a gente não estudou como deveria estudar, pelas Escrituras. E segundo, a gente estudou pelas Escrituras, mas a gente não aceita o testemunho das Escrituras. A gente não aceita do jeito que está na Bíblia. A gente quer modificar o testemunho das Escrituras. A Bíblia fala que foi assim, que é assim, desse jeito, e a gente fala, mas não é assim. Fica difícil, porque o Espírito Santo não é o Espírito da mentira, nem do engano. Ele é o Espírito da verdade. E a verdade, ela não precisa de argumento. Uma coisa que eu ensino para as pessoas no curso de teologia é o seguinte: a verdade não precisa de argumento, ela não precisa argumentar. Porque quando é que você argumenta? Você argumenta quando você precisa convencer alguém que não acredita em você. A verdade não precisa de argumento, ela é verdade por si mesma. Chega para o irmão João, conta uma verdade e ele fala, não acredito. Se eu tenho que argumentar, ele vai acreditar não na verdade, ele vai acreditar no argumento. Vocês sabem a diferença então? A verdade por si mesmo. A água molha. A água molha. Como a água molha? Aí eu vou argumentar como a água molha. E ele vai acreditar no argumento, não na verdade da água que molha. Esse é o problema que a gente tem com a doutrina do Espírito Santo, irmão Sônia. A gente pega, começa a estudar, aí o Espírito Santo fala, é isto. Aí a gente fala, me convença. Argumenta comigo, eu não estou convencido. Aí fica difícil aprender. Porque pode acontecer aquilo que o Marcos falou. Vai ter que dar a volta ao mundo. Já que você quer o argumento, anda comigo. Porque o argumento é na caminhada, não é na parada, é na caminhada. Fica com o Espírito Santo que ao longo da vida ele vai te explicar. Desiste da caminhada que você vai ficar sem explicação. E o Espírito Santo ele tem uma paciência que o passo dele é bem lerdo, né? O Espírito Santo é um passo de tartaruga, ele vai mais devagar do que o humano. Não por causa dele, mas por causa do humano. Ele é lento para nos ensinar as coisas por causa da nossa incompetência em entender. A gente vai ler isso aí em Hebreus capítulo 5, versículo 12. A gente é lento de entendimento. Lento. Vamos começar. Bem? A primeira referência ao Espírito Santo nos vem pela boca do profeta João Batista em Marcos 1,8. Eu, em verdade, vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Sabendo que o Evangelho de Marcos é o primeiro documento cristão, e a primeira referência ao Espírito Santo vem pela boca de João Batista, que é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele está ali no limite. No limite. E a primeira referência ao Espírito Santo vem na boca de João Batista. E olha o que ele fala. Ele, está falando de Jesus, né? Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Ele ainda não sabia quem era Jesus, tá? João Batista mesmo que fala. Olha um texto aqui para a gente testar a nossa fidelidade à Bíblia. O João ele fala o seguinte: eu não o conhecia. João Batista fala que ele não conhecia Jesus. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu pregando o batismo do arrependimento. Eu não o conhecia. Aí é uma teste de fidelidade ao texto, porque a gente pergunta assim: mas Jesus não é primo carnal de João Batista? Eles são primos, não são primos? Jesus não vai todos os anos para Jerusalém? João não está ali em Jerusalém? O pai dele não faz parte da turma dos sacerdotes? Como que ele não conhecia Jesus? Está mentindo? E aí, o que significa isso? Com essa pergunta, João fala: não, eu não o conhecia. Eu não sabia que ele era o Messias.
Mas como não sabia se na primeira vez que Maria foi lá conversar com Isabel, João pulou no ventre de Maria? Não pulou? Pulou no ventre de Maria. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Como que não conhecia? É uma pergunta para você se fazer, para ver se você é fiel ao texto ou não. Porque ele disse que ele não conhecia. Não conhecia. E até que veio Jesus, ele, é o Senhor mesmo? Olha a pergunta de João, é o Senhor mesmo? Que é o Messias que a gente tinha que esperar? Aí você fala, não, mas eu acho que ele conhecia, ele era primo. Então você e eu, com a sua insistência, com a investigação, fala, conhecia, é que é maroto, né? João Batista maroto, quis dar um Pelé nos outros, né? Não, ele disse que não conhecia. Seja fiel ao texto. Ele disse que não conhecia, né? Vamos lá. Esta declaração de João é profunda e requer a nossa extrema reverência. Uma frase de João, aliás, qualquer frase que você vê sendo citada por um profeta, vai com cuidado. É uma frase profunda, ela requer a nossa extrema reverência, porque o Espírito Santo ele sofre com a falta de reverência do povo de Deus. É um povo irreverente. Não é que o Espírito Santo ele é taciturno, sabe? Fechadão, caladão. Não, ele é um espírito de alegria. Quando ele desce, ele festeja. Ele é um espírito de festa, Espírito Santo. Ele não é taciturno, fechadão. Mas você tem que saber a diferença entre ser alegre, espontâneo e a irreverência. Tem gente que é irreverente com as escrituras, irreverente com o culto, irreverente com as coisas do Senhor. E essa irreverência aí não agrada ao Espírito Santo. Isso a gente pode falar com toda certeza. O texto, João vai falar dele, e João fala com reverência lá, ó. Extrema reverência. Pois em poucas palavras o profeta foi inspirado a usar uma figura de linguagem chamada de paralelismo antitético, para comparar o seu batismo com o batismo do Espírito Santo. Já começou mais uma vez a dificuldade. Eu vou falar do Espírito Santo, mas eu não sei como que é o Espírito Santo. Eu vou ter que usar uma metáfora, eu vou ter que usar uma figura de linguagem, eu tenho que materializar o Espírito. Materializar o Espírito não significa que eu vou fazer um boneco do Espírito Santo. Materializar quer dizer que eu tenho que tornar a linguagem do Espírito Santo algo compreensível para a minha mente. E na linguagem de João Batista, ele compara o batismo da água que ele traz com o batismo do Espírito Santo. Ele compara. É um paralelismo, tá? Paralelo. Batismo nas águas, eu em verdade vos batizo, ele vos batizará. Paralelo, os dois estão paralelos. Só que eu batizo com água e ele vai batizar com o Espírito. Antitético. O que é antitético? É aquele que é contrário um ao outro. Isso é antítese, tá? Alto, baixo, perto, longe, claro, escuro, conheço, não sei. Isso são antíteses, tá? Antítese é isso, tá? São antíteses que se chocam. Então você tem um paralelismo. O que é o paralelo? Batismo com batismo, água com espírito. Batismo com batismo é paralelo, água com espírito é antítese. Eu em verdade vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí a gente já está começando a entrar no assunto, com seriedade, com responsabilidade. Nós não estamos aqui sendo irresponsáveis na doutrina do Espírito Santo para a igreja do Senhor, que está sob os cuidados do pastor João e da pastora Maria, e também não estamos sendo irresponsáveis com os irmãos que são sérios na sua caminhada cristã. Nem podemos inventar nada, tem que ficar preso no texto. Vamos lá, vamos seguir o raciocínio de João. Ele diz que ele batizava os homens com água. É assim que a gente faz a hermenêutica, ponto por ponto, parte por parte, obedecendo o texto em português. Ele batizava os homens com água. Era necessário descer ao rio e submergir. Esse é o batismo de João. Tem gente que fala que João batizava por aspersão, tá? Aspersão. As pessoas desciam e ele jogava água nas pessoas. Não é assim, porque a palavra batismo significa eu te afogo, entendeu? Eu te submerjo. Isso é baptizar. Baptizar é colocar para baixo do nível da água mesmo. Então ele baptizava as pessoas, ele submergia as pessoas, sube para baixo. Então emergir para baixo, ele empurrava as pessoas. E ele não batizava qualquer um não.
Chegou a irmã Janelice lá, com seu cabelo branco, com cara de piedade, e aí: João, eu vim aqui para ser batizado por você, porque eu gostei da sua pregação. Confessava-se pecadora para ele, porque eu sou pecadora. Não é que ela confessava, quando eu tinha 13 anos, quando eu tinha 16 anos, quando eu tinha 75 anos, não é isso. Não é entrar em detalhes. João não queria que você entrasse em detalhe, mas que chegasse diante dele e falasse: João, me batiza que eu sou um pecador e preciso de misericórdia. Essa aí, só isso. Os fariseus e os escribas chegavam e não falavam nada disso. Os camaradas chegavam e queriam ser mais purificados ainda, sem confessar os pecados. Aí João não batizava eles. Ele tinha um critério. E ele dizia: eu vos batizo com água. Vocês têm que descer no rio. Vocês têm que descer. E tem que descer abaixo do nível do rio. Por isso que nós, evangélicos de tradição anabatista, também, nós não batizamos crianças e ainda rebatizamos as pessoas que receberam o batismo de criança, porque nós entendemos que o batismo é para adultos que confessam-se pecadores e que vê a necessidade de arrependimento. Por isso, simples, sem complicação católica, sem complicação histórica, sem complicação protestante, simples assim. Está arrependido, recebe o batismo. Não está arrependido, não recebe o batismo. Mas quando eu era criança, então a tradição está acima da palavra de Deus? A gente não quer a tradição, a gente quer a palavra de Deus. Exceto em alguns casos excepcionais, em que não havia água suficiente, realmente, tem lugar que não tem água mesmo. Em casos excepcionais, havia um batismo por aspersão. Em casos excepcionais, não é a regra. A regra é batismo por imersão, não é a exceção. Quando você pega a exceção e transforma em regra, você invalida a palavra de Deus. Pelo menos é assim que a igreja evangélica vem entendendo. Então, era necessário descer ao rio e submergir abaixo do nível das águas. Mas esse batismo era de João. Em sua humildade, o profeta jamais se compararia com o Espírito Santo. Ele fala o quê? Eu vos batizo, mas ele vos batizará. Ele não está comparando o batismo dele com o de Jesus. Ele está criando uma antítese. Ele está se humilhando. Ele está falando: o meu batismo é menor do que o batismo de Jesus. O meu ministério é menor do que o ministério de Jesus. O que eu estou fazendo com vocês é uma iniciação à vida, né? Não é vida cristã, porque ele não usava a palavra cristão, né? É uma iniciação à vida com Deus. É o que eu estou fazendo. Mas eu estou anunciando outro que é mais poderoso do que eu não sou digno de abaixando-me, desatar as sandálias de seus pés. Essa é a linguagem do profeta João Batista. E é algo que a gente tem que parar para pensar, né? Um teólogo ou a cristandade tem uma linguagem tão irreverente para as coisas de Deus, né? A linguagem é uma cristandade que tem uma irreverência com as coisas de Deus. Uma jovem um dia desse, ela me perguntou o seguinte: escuta, tem uma música aí que anda chamando Jesus de você, o que o senhor acha disso? E eu dei na lata. Eu acho que é uma irreverência. Não é irreverência. Eu sei que a linguagem modificou, que a gente não usa mais o tu, né? A gente usa o você, mas e o Senhor? E o Senhor? Por que a gente não usa o Senhor? Por que a gente está quebrando tanto assim as reverências, né? Qual é o sentido disso? Os profetas nunca foram irreverentes, os apóstolos não foram irreverentes também. O Espírito Santo não é irreverente, é alegre, é festivo, sabe? Ele é espontâneo, eu creio na espontaneidade do Espírito Santo, mas ele não é irreverente, ele não causa escândalo, né? Então, ao falar de Cristo, o Batista dizia: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Ou abaixando-me aqui. Vocês me têm em alta estima, não é? Me têm por um homem santo, porque ele andava comendo mel e gafanhotos, e se vestia de cabelo, tinha um comportamento ilibado, ele era irrepreensível, vivia no deserto, ele era um santo homem de Deus. João, ele era um homem tão santo que os escribas o respeitavam, e Herodes o respeitava também. Herodes respeitava João Batista.
Herodes. Herodes só foi preso por causa que Herodias convenceu Herodes a prender o João Batista, e só foi morto porque Herodias convenceu Herodes a matar João, porque senão Herodes não tinha mandado matar João. E João, ele era tão santo, a vida dele era tão ilibada, tão santa, tão representativa, tão forte, que um dia o Senhor Jesus falou: o batismo de João era dos homens ou era de Deus? E os escribas deram 10 passos para trás, porque não tiveram coragem de falar contra João Batista. Porque se eles dissessem o batismo de João é dos homens, temiam o povo, porque o povo tinha João como um profeta, igual aquele do Antigo Testamento. E a Bíblia realmente fala que João Batista veio na virtude de Elias. Na virtude, o homem falava e convencia com uma pregação que dá gosto, irmão Nelson. A pregação de João Batista é: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não dizei por vós mesmos, tenho por pai Abraão, porque essas pedras aqui são filhos de Abraão mais do que vocês. E com essa pregação contundente, as pessoas iam de tudo quanto é lado para ouvir João Batista, porque ele tinha a virtude de Elias. A virtude, ele tinha uma vida que era contundente junto com a pregação dele. Quer dizer que ele está aqui, ó, no topo da pirâmide, ele está na crista da onda, ele é o profeta que vive no deserto, que não tem jato, que não tem iate, que não tem mansão. Ele é o profeta, né? Não tem nada disso. E o que ele faz? Come gafanhoto, toma mel, e ele fala: eu não sou digno de, abaixando-me como um escravo, desatar, colocar as mãos nos pés do meu Senhor. Olha a humildade do profeta, olha a linguagem reverente que ele tem, porque ele vai falar do Cristo e ele vai falar do Espírito Santo, por isso ele tem que ser reverente. É a mesma coisa dos serafins. Os serafins não são reverentes? Com duas cobrem os pés, e com duas cobrem o rosto, e com duas voam. E na hora que os querubins eles vão chegar no altar, eles não vão diretamente com a mão lá na brasa, eles pegam com uma tenaz. Olha só a reverência de um serafim, né? Um serafim que está próximo do altar. Então é uma lição importante para nós: reverência com o Espírito Santo, reverência com as coisas santas, reverência na linguagem, reverência nos olhos, reverência no andar, sabe? Reverência no falar do Espírito Santo. É uma reverência. E essa reverência vai te trazer uma intimidade que é necessária para você acessar as coisas santas. Ele não vai entregar as coisas santas se não houver esse cuidado. Esse cuidado. Reverência não é religiosidade, tá? Mas reverência é esse respeito, esse cuidado, essa consciência de que Ele é o Espírito de Deus. Eu acho assim. Eu sempre achei estranho as pessoas. Por exemplo, os cantores mesmo, ele cita muito de tratar Jesus de você. Eu acho isso aí estranho. Mas é meio uma espécie de... eu acho que é muita intimidade para pouco conhecimento. É muita intimidade assim para pouco conhecimento. Eu vou chegar no irmão Nelson, que eu não conheço, e eu já vou entrando nas intimidades dele, perguntando dele, da esposa dele, dos filhos dele, da finança dele, não tem. E eu penso que é muita intimidade para pouco conhecimento, e ainda mais em se tratando do movimento gospel, né? Que a gente vê que o pessoal dá uma exagerada aí que é fora da curva, né? Parece, mas eu desconfio que não é. Então, ele não é digno de desatar a correia das alparcas, e de igual forma, ao falar do Espírito, ele se diminui. Ele já se diminuiu para falar de Jesus, e ele vai falar do Espírito, porque ele está falando que ele está batizando com água, mas o Espírito Santo tem um outro batismo que não é o batismo dele. O Espírito Santo tem um ministério que não é o ministério de João Batista. O ministério de João Batista é o fim do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com Jesus, não começa com João Batista. O Novo Testamento começa com Cristo e com o Espírito Santo. Então, de igual forma, ao falar do Espírito, ele se diminui, mas engrandece a Jesus, usando um paralelismo antitético, que eu já expliquei para vocês o que é o paralelismo antitético, tá vendo? Eu, em verdade, vos batizo com água. Não é que o batismo dele é falso. Ele afirma: meu batismo é verdadeiro, mas é verdadeiramente água. É água, tá? É água.
Não estou utilizando um elemento místico aqui, é água mesmo. O batismo é verdadeiro. Agora, se o meu batismo com água é verdadeiro, quanto mais, ó, ele porém, esse porém aqui é para você colocar uma vírgula e falar algo contrário daquilo que você estava falando anteriormente. Isso aí é regra de língua portuguesa. Porém, contudo, mas, no entanto, é uma porção da língua portuguesa que fala, põe uma vírgula porque eu vou falar o contrário do que eu estava falando agora. Mas o contrário não significa que eu estou negando o que eu estou falando antes. Eu estou complementando, eu estou aumentando o poder de fala. Pegaram até aqui? Então esse primeiro ponto é para falar da humilhação que nós temos para falar sobre o Espírito Santo, a humildade que a gente tem e o extremo da reverência de uma das maiores pessoas do Novo Testamento. Foi Jesus que falou, né? Entre os nascidos de mulher não há um que tenha sido maior do que João Batista. Ele realmente foi o maior de todos os profetas, maior. Agora, o maior falou com a linguagem mais reverente e nós devemos seguir este mesmo exemplo. É um conselho que a gente dá para os irmãos.